Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Nós estamos aqui na sala do Hemoplay 2023 para falarmos um pouco o que foi o 6º Simpósio de Ciências Biomédicas. Estamos aqui, eu, Hélio Moraes de Souza, um dos coordenadores desse simpósio, e junto com a professora Maria de Lourdes Schofield, que uma das apresentadoras responsável por discutir um dos temas bastante importantes desse simpósio. Bom, o Simpósio de Ciências Biomédicas, ele é voltado para biomédicos, como o nome indica, biólogos, farmacêuticos, bioquímicos, profissionais relacionados a essas áreas da hematologia. Né? Ele foi criado para atender o pedido, né, dos profissionais da área que sentia falta de temas mais relacionados a diagnóstico, a bancada, né, o trabalho de bancada desses profissionais tão importantes para a hematologia, tanto para a assistência clínica aos pacientes, quanto na pesquisa científica. Então, são pessoas muito importantes e que têm cada dia mais aparecido presentes nos nossos congressos. Então, nessa 6ª edição do simpósio, coordenado por mim e pela professora Suza Jorge, da Unicamp, nós trouxemos 2 temas básicos, assim gerais. Um bloco com biologia molecular, novas terapias, pesquisa clínica e processos regulatórios, e também um segundo bloco, também muito importante, discutindo a era da aprendizagem de máquinas. Qual o papel das máquinas, da inteligência artificial, dentro dos laboratórios de pesquisa e diagnósticos na área médica. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco de que foi esse simpósio, e eu passo a palavra à professora Maria de Lourdes para mostrar, sobretudo, o papel que ela desempenhou, o bloco dela desempenhou nesse processo. Muito obrigada, Hélio. Foi um prazer enorme participar desse evento, pela importância dele e tudo o que ele representa para os colegas que são não médicos e têm uma atuação extremamente importante no nosso dia a dia. Bom, a nossa parte coube a doutora Aline Perazio falar sobre o sequenciamento de nova geração e outros testes moleculares, né? Então, a doutora Aline, ela exemplificou uma leucemia mieloide aguda, em que ainda são fundamentais para o diagnóstico os dados do hemograma, então os dados hematimétricos, o aspirado de medula com a citomorfologia e a imunofenotipagem por citometria de fluxo multiparamétrica. Então, estes 3 exames praticamente confirmam o diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda na imensa maioria dos casos. Porém, para se ter a estratificação de prognóstico, para se discernir algumas variantes terapêuticas ou posteriormente, para avaliar a doença residual mensurável, a necessidade dos testes moleculares. Então, entra aí, por exemplo, em primeiro lugar, o cariótipo, que não é considerado um teste molecular, a FISH, que quer dizer, o acrônimo FISH, na língua inglesa, quer dizer hibridação in situ por fluorescência, e os testes moleculares. Então, estes 3 exames permitem a estratificação de prognóstico e permitem, então, avaliar com mais detalhes a classificação da doença e encaminhar para a terapia que mais se adequa à situação diagnosticada. A FISH é dita como uma citogenética molecular. Por quê? Porque usa uma sequência de nucleotídeos complementar ao alvo. Então, está vendo a alteração do DNA. Então, isto é considerado uma citogenética molecular. Então, portanto, o que é um teste molecular? Teste molecular é aquele que se baseia na detecção de alteração no RNA ou no DNA. Então, os principais testes usados na rotina são, por exemplo, a reação em cadeia da polimerase, o PCR, o RT-PCR, que é por transcriptase reversa, o RQ por PCR, que é em tempo real, e o sequenciamento Sanger, há décadas em uso, ou agora, mais recentemente, o sequenciamento de nova geração. Bem, esses testes que eu citei são necessários na rotina hoje. Então, por exemplo,
Vamos supor que era um caso de uma suspeita de uma leucemia promielocítica aguda pelos dados do hemograma, do mielo e da imunofenotipagem. Então, o teste seguinte vai ser a pesquisa do rearranjo do gene PML rara por RT-PCR ou RQ-PCR. Estando presente esta fusão gênica, está selado o diagnóstico, tem-se a direção terapêutica adequada e depois vai se avaliar a doença residual mensurável. Porém, caso esse teste seja negativo numa situação tão peculiar, vai-se investigar outras alterações. Então, entra, por exemplo, o cariótipo, que pode demonstrar outros rearranjos, FISH, que pode demonstrar situações aí, excluindo o PML rara, ou o sequenciamento de nova geração, que então desnuda uma série de variantes em genes que podem então orientar a situação de diagnóstico, estratificação e prognóstico. Portanto, esses avanços são hoje muito úteis na prática e praticamente e cada dia mais necessários. Agora, é importante vários aspectos nessa história, porque há que se saber o que está se solicitando, para quê, e saber interpretar esses dados. Então, esse é um exemplo que a doutora Aline discorreu com muita propriedade. Agora, na sequência disso, existem usos dessas ferramentas também para doenças não malignas, para doenças ditas benignas, a exemplo da hemocromatose. Então, o professor Caleb, ele discorreu sobre a hemocromatose. E o que ele trouxe de extremamente interessante? Hoje, a hemocromatose não é mais chamada de hemocromatose hereditária. Ela é hemocromatose e classifica-se de acordo com a mutação gênica. Se tem o gene HFE mutado, é hemocromatose HFE. Se não tem esse gene, tem outros, também ela é definida assim. Mas aquelas situações em que o paciente tem sobrecarga de ferro por excesso de transfusão sanguínea devido à talassemia, à neoplasia mielodisplásica, então é um excesso adquirido pela terapia para essas outras moléstias, esse paciente não é mais intitulado como hemocromatose, mas sobrecarga de ferro. Então, a hemocromatose ela é sim uma doença hereditária e o mais comum é HFE282Y, essa mutação, que pode ser homozigótica ou pode ser heterozigótica com outras mutações, como, por exemplo, H63D. Ou outros genes também mutados juntos com a C282Y do HFE. Portanto, essas são as situações mais frequentes, mas tem mutações mais raras, aí pegando o gene, afetando o gene da hemojuvelina, o receptor 2 da transferrina ou a ferroportina, que também podem levar a situações de hemocromatose por estas outras mutações. Então, testar só um gene hoje já não é mais suficiente se for negativo, então outros métodos moleculares, tais como o sequenciamento de nova geração, o exoma, avaliações do genoma podem identificar estas situações mais raras. Agora, há que se ter consciência de que qualquer variante nova, não descrita, ela tem que ser investigada se de fato ela tem função naquela doença. Então, seja por um teste de patogenicidade para saber a função daquela mutação, seja por história aí da família para investigar se essa mutação está presente em outros membros da família e que não venham a ter a sobrecarga, ou enfim, há uma série de detalhes que têm que ser investigados e avaliados. É por isso que um resultado de sequenciamento de nova geração, ele implica na colaboração de diferentes profissionais, não é só o médico solicitante
o patologista, ou o hematologista, ou o geneticista molecular. Tem que haver a concorrência do bioestatístico, do bioinformata, do farmacêutico, ou seja, é um time de profissionais para poder analisar todos esses dados e oferecer a informação precisa e curar esse dado para que seja útil para o médico assistir seu paciente. Então, já que eu falei nesse aspecto, eu preciso lembrar que o sequenciamento de nova geração ele implica em extrair o DNA ou RNA da amostra sob estudo, depois fazer a fragmentação disso, amplificar, fazer a análise na plataforma específica e todo aquele conjunto de dados que sai, que são muitos, depende da análise bioinformática e depois olhar nos bancos de dados já existentes, que também são diversos, e procurar se aquela variante já está descrita naquela doença e tem significado patogênico, ou se aquela variante foi raramente descrita e pode ser provavelmente patogênica, ou se ao contrário, aquilo lá nunca foi descrito naquela doença e, portanto, não teria uma relação direta. Porém, e pode ser que no futuro isso venha a ser descrito. Então, tem que ser relatado para que, eventualmente, no futuro, seja acompanhado. E, por fim, há variantes benignas, que são considerados polimorfismos. Então, essas variantes não precisam nem ser relatadas, reportadas, porque são frequentes na população geral e não implicam em doença. Então, vejam que há uma série de aspectos hoje que têm que ser considerados e interpretados adequadamente, para não imaginar-se que uma variante de significado incerto venha a ser considerada como patológica ou desencadeadora da doença. E ainda acrescento a isso, porque existem as variantes que são direcionadoras de fenótipo e outras que são passageiras. Existem as variantes que têm significado específico e outras que não têm significado para aquela doença, mas podem ter para outra doença que o paciente não teve manifestada ainda ou que eventualmente nem venha jamais a se manifestar. E, por fim, ainda podem ser detectadas nesse exame pesquisa de variantes somáticas, ou seja, adquiridas, pode ser detectada uma variante ou mutação que tenha uma frequência alélica muito alta, mais de 50%. Isso pode sugerir que isso seja uma mutação germinativa e não adquirida. Então, nessas situações, caso isso seja detectado, tem que se investigar em outro tecido não acometido, então, por exemplo, em fibroblasto de pele, ou em suave oral, ou em bulbo capilar, se aquela mutação está presente lá e significa algo germinativo. E aí, então, tem que avaliar isso, se isso tem significado na família, se tem recorrência, se outros membros da família têm neoplasias correlatas ou não. Então, há todo um estudo e toda uma preocupação para avaliar essas situações. Isso por quê? Porque hoje nós sabemos que cerca de 20% das neoplasias hematológicas são por mutações germinativas, ou seja, isso não era descrito há algum tempo e graças a esse sequenciamento isso pôde ser identificado e aí tem-se que avaliar a família, fazer aconselhamento genético e orientar outros membros, seja para prevenção ou para conhecimento da situação. Bom, então, a terceira fala nesta mesa coube a mim e meu título era para falar sobre os desafios desses testes moleculares, os aspectos éticos e como é um laudo molecular. Então, de acordo com as diversas entidades internacionais que tentam padronizar e orientar esses testes, há necessidade sempre do executor do teste ter a sua identificação no laudo.
Então, ele precisa estar bem identificado. Precisa ter uma identificação adequada do paciente, nomes, às vezes, muito fáceis. Então, tem que haver o registro de identificação do paciente, seja o registro laboratorial, seja o registro hospitalar. Tem que ter os dados demográficos do paciente, da idade, sexo, etc. Tem que haver a identificação do médico solicitante e do exame que está sendo solicitado, porque quem vai executar o exame tem que conferir, está pedindo tal teste para tal paciente e em tal suspeita clínica. Então, esses dados têm que ser avaliados e confirmados. Daí, o emissor do laudo tem que dizer qual é a metodologia usada, qual foi a amostra utilizada, porque, eventualmente, uma amostra não se presta para aquele exame. Então, o método usado, qual é o valor de referência para aquilo, o resultado tem que ser claro, objetivo e conciso, e depois tem que haver a interpretação do resultado, eventuais detalhes e, por fim, alguma interpretação ou passos seguintes. Então, veja que toda essa padronização tem ganhado muita repercussão, porque não é um teste simples e ingênuo. Como eu disse, esse teste pode trazer consequências para a família, eventualmente. Então, o próprio paciente tem que ser orientado, antes de ser feito o teste, de que aquele teste será solicitado para tal finalidade, mas que ele pode trazer uma informação adicional acerca de uma mutação herdada, que ele pode trazer acerca de uma mutação de outra doença que ele ainda não manifesta ou, eventualmente, jamais manifestará, e assim por diante. Então, o paciente tem que estar ciente destas possibilidades e assinar um termo de consentimento de que está ciente destas situações. O executor tem que ter, então, esses detalhes que eu já citei, mas também tem que ter proficiência, tem que participar de avaliações periódicas pelas entidades que acreditam o laboratório ou os testes. Então, tem que ter confiabilidade, acurácia, reprodutibilidade, todas essas questões relacionadas a um teste bem feito. Sim. Quer falar? Relacionadas a um teste bem feito. E, por fim, os aspectos pré-técnicos, técnicos e pós-técnicos têm a estar atendidos. O pré-técnico, só para citar, por exemplo, a amostra tem que ser colhida em quantidade suficiente, com anticoagulante correto, ser enviado dentro do prazo de viabilidade para que o exame seja feito. Então, todos esses detalhes têm que ser atendidos para um exame confiável, bem feito e regulado. Então, passando agora só para o aspecto ético e os desafios. O aspecto ético, as informações genéticas ou informações acerca de uma pessoa não podem ser divulgadas sem a autorização dela. A nossa recente lei da proteção de dados pessoais reza que qualquer informação a respeito de uma pessoa ela deve autorizar para ser divulgada. Então, se o médico solicitou o exame para uma pessoa, esse exame vai ser devolvido para aquele médico, não pode ser dado para outra pessoa que não solicitou. Caso vá para outro médico, o paciente tem que estar ciente e autorizar que isso seja feito. Então, esses detalhes da lei de proteção de dados têm que ser muito bem atendidos. E, por fim, aspectos de desafio, nós temos essa nova quantidade de informações que saem aí dos testes moleculares. Nós precisamos muito dos profissionais relacionados, como bioinformata, bioestatístico, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos, para nos ajudar na condução dessas novas situações. Então, muito bom, professora Maria de Lourdes. Eu queria, de uma forma bastante sintética, acho que a doutora Maria de Lourdes esgotou bastante assim, o que foi essa sessão
esse primeiro bloco de discussão do sexto simpósio, mas nós tivemos bastante outras coisas. Obviamente, eu vou só citar aqui o que foi a segunda parte desse bloco, do papel da biologia molecular, novas terapias, pesquisa clínica e processos regulatórios. Nós tivemos na segunda sessão o papel da equipe multidisciplinar nas diferentes etapas da pesquisa em agências regulatórias, onde foi discutido o papel da equipe multidisciplinar na pesquisa clínica, o papel da equipe multidisciplinar no desenvolvimento de produtos de terapia celular avançada, como exemplo o CAR-T, né, que está hoje na moda e que está avançando bastante a pesquisa nesse sentido, e que toda essa equipe de biólogos, biomédicos, bioquímicos, farmacêuticos são extremamente importantes no desenvolvimento dessas terapias, né? São eles que trabalham ali desenvolvendo os experimentos na bancada, né, dentro dos laboratórios específicos, para que traga resultados importantes, mostrando uma área de trabalho, de atuação desses profissionais, né? Nós também, no segundo bloco, nós trouxemos a era da aprendizagem das máquinas, dividida em duas sessões. Uma primeira sessão que foi o que são os metadados e a sua importância em tempo de Big Data. Aqui foi explorado bastante quais são os métodos e a sua importância no tempo do Big Data, a importância da ciência de dados em hematologia, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados, no contexto da pesquisa que envolve análise de prontuários. Então, todos os cuidados éticos têm que envolver nesse sistema. E, como última sessão, foi discutida a inteligência artificial. Então, na era da aprendizagem de máquinas, os benefícios e riscos, até onde a inteligência artificial pode nos ajudar e as limitações que ela tem e a importância do homem, que na impressão dos palestrantes, ele não foi ainda substituído e acredita que dificilmente será substituído. Então, o profissional tem que estar ali, ele deve aproveitar ao máximo a evolução das máquinas para ajudá-lo na interpretação de resultados, fazer análise mais global do que está acontecendo naquele processo patológico, por exemplo, né? Aproveitando as informações que ele consegue analisar, milhões de dados, né? Que para nós buscar cada um deles é uma busca manual, difícil. Então, explorar melhor o sistema de Big Data e das máquinas, né? A evolução das máquinas, para nos ajudar nessas análises quando você faz um experimento, o que já tem sobre isso na ciência já desenvolvido aqui no exterior, em qualquer lugar do mundo, né? Eles conseguem juntar esses dados e nos ajudam muito na interpretação do que está acontecendo naquele evento patológico que nós estamos trabalhando nele, quer seja na clínica, no laboratório diagnóstico, quer seja na pesquisa. Então, eu considero que esse simpósio foi muito interessante, trouxe bastante informações novas para os profissionais de saúde, houve uma participação bastante importante, bastante alta nele, e eu acredito que nós vamos continuar no próximo ano com o 7º Simpósio de Ciências Biomédicas. Esperamos os profissionais em 2024 para o nosso 7º Simpósio. Então, essa é a mensagem que eu queria dar e agradecer mais uma vez a ajuda da professora Maria de Lourdes para nos mostrar o que foi o 6º Simpósio de Ciências Biomédicas do EMO 2023. Muito obrigada e esperamos vocês o ano que vem, no próximo simpósio. Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.